E aí, povo de Deus, sejam bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje nós iremos ler aí no livro de 2 Reis, capítulo 22, eu sempre erro, capítulo 21 e 22. Meu Deus, o filho mau de um rei bom. O filho mau de um rei bom. Vamos lá. Tinha Manassés 12 anos de idade quando iniciou seu reinado e governou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Ifziba. Fez Manassés o que era mal perante Yahvé, seguindo a prática abominável das nações pagãs que o Senhor havia expulsado da presença do povo de Israel, pois voltou a edificar os altares das colinas que seu pai Ezequias tinha posto abaixo e mais. Manassés ergueu altares ao deus Baal, mandou construir um poste ídolo com o que Acabe, rei de Israel, tinha feito, e adorou todo o exército do céu e lhe prestou culto. Levantou altares da casa de Yahvé, do qual o próprio Senhor havia declarado: em Jerusalém estabelecerei o meu nome. Da mesma forma edificou altares em homenagem e culto aos astros e a todo o exército dos céus nos dois pátios do templo do Senhor. E queimou seu próprio filho como holocausto e sacrifício às divindades que cultuavam. Praticou adivinhações, né? Tudo que o Senhor Deus não gosta, condena, né, na verdade. Pelas nuvens dedicou-se à feitiçaria e recorreu a médios e a todo aquele que dizia consultar espíritos. Assim fez tudo quanto Deus reprova, e por isso provocou a ira do Senhor. Manassés ainda tomou o poste sagrado que havia feito e o colocou na casa de Yahvé, sobre o qual o Senhor havia dito expressamente a Davi e a seu filho Salomão: neste templo em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, estabelecerei o meu nome para sempre. Não permitirei mais que os pés dos filhos de Israel caminhem sem rumo nesta terra que entreguei aos seus pais, contanto que tenham cuidado de viver e observar tudo o que lhes ordenei, e de acordo com toda a Torá, a lei que meu servo Moisés lhes ordenou. Entretanto, o povo não deu ouvidos à palavra, e se deixaram ser induzidos por Manassés ao erro e ao pecado, de tal modo que fizeram muito pior do que as nações pagãs que o Senhor havia exterminado diante dos olhos dos israelitas. Então Yahvé sentenciou por intermédio de seus servos, os profetas Manassés. Manassés, rei de Judá, praticou estas abominações, fazendo pior do que tudo quanto fizeram os amoreus, que o antecederam, e também levou Judá a pecar ao culto aos seus ídolos. Por esse motivo, assim declara Yahvé, o Senhor, Deus de Israel: eis que enviarei um castigo tão severo sobre Jerusalém e Judá, que ambos os ouvidos de todos que escutarem retinirão. Estenderei sobre Israel o fio de medir, utilizando contra Samaria, e o fio do prumo usado contra a família de Acabe. Limparei Jerusalém como se limpa um prato, levando e virando de cabeça para baixo. Desprezarei os restos da minha herança, entregá-lo-eis nas mãos dos meus inimigos, e eles servirão de presa e de espólio a todos os meus inimigos, porquanto praticaram o que é reprovável aos meus olhos, e tem me deixado irado desde o tempo em que os antepassados deles saíram do Egito até os dias de hoje. Manassés ainda matou tantas pessoas inocentes que as ruas de Jerusalém ficaram alagadas de sangue. Além disso, ele cometeu o pecado de induzir o povo de Judá a adorar seus ídolos, praticando, portanto, o que é errado e que definitivamente não agrada a Yahvé, o Senhor. A morte de Manassés. Todas as demais atitudes de Manassés e suas realizações, todos os seus erros e pecados cometidos, todos os seus atos estão escritos nas histórias dos reis de Judá. Manassés chegou ao fim da vida e foi sepultado no terreno do seu próprio palácio, no jardim de Uzá, e o seu filho Amon assumiu o seu lugar e passou a reinar. O reinado de Amon em Judá. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar e governou 2 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava
Messulemete, filho de Azuz de Jotá. Como seu pai Manassés, o rei Amon, cometeu muitos pecados, atitudes e práticas que desgostaram sobremodo a Yahvé, o Senhor seu Deus. Ele também imitou o mau procedimento de seu pai e também adorou e serviu os ídolos que seu pai havia cultuado. Amon desprezou Yahvé, o Senhor, Deus de seus antepassados, e não seguiu o caminho do Eterno. Entre mentes, os próprios oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio. Em seguida, o povo da terra matou todos os que haviam se revoltado contra o rei Amon e proclamou Josias, seu filho, rei em seu lugar. Quanto às demais realizações de Amon, todos os seus atos estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. Amon foi sepultado no túmulo da família real, no jardim de Uzá, e seu filho Josias foi seu sucessor. Josias, filho bom e um rei mau. Meu Deus. Capítulo 22. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar e governou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Adaías, Jedida, filha de Adaías de Bescate. Ele praticou o que era correto e agradável aos olhos de Yahvé, o Senhor, e procurou agir em tudo de acordo com os princípios de Davi, seu antepassado, sem se desviar para a direita nem para a esquerda. Josias, o rei, repara o templo. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão e secretário pessoal Safã, filho de Azalias e neto de Mesulão, à casa de Yahvé, mediante a seguinte ordem: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que confira o dinheiro que se tem trazido para o templo do Senhor, o qual os degraus da entrada têm recebido das mãos do povo. Que todas as pessoas entreguem sua prata exclusivamente nas mãos dos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, a fim de que possam pagar todos os trabalhadores que efetuem a obra de restauro do templo do Senhor, os carpinteiros, construtores e os pedreiros que comprem madeira e pedras lavradas com machos para restaurar a casa. Entretanto, eles não precisavam prestar contas de toda a prata que lhes foi entregue em confiança, pois todos agiam com absoluta honestidade. Ilquias acha o livro da Torá, o livro da lei. Então o sumo sacerdote Ilquias compartilhou com o escrivão Safã: encontrei o livro da Torá, da lei, na casa de Yahvé o Eterno. Ilquias entregou o livro a Safã e ele o leu. Mais tarde o escrivão Safã apresentou-se ao rei e lhe relatou: teus servos encontraram toda a prata que foi achada no templo e a confiaram aos mestres, supervisores da obra e aos trabalhadores do templo do Senhor. Safã, o escrivão e secretário, relatou ainda ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Josias manda consultar a profetisa. Assim que ouviu a leitura do livro da Torá, da lei, o rei levantou-se e, indignado, rasgou as suas vestes. Então, imediatamente, deu a seguinte ordem ao sacerdote Ilquias e a Aicã, filho de Safã, a Acabor, filho de Micaías, ao escrivão e seu secretário Safã e ao oficial real Assaías. Ide consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que foi achado. Porque grande é o furor de Yahvé que se acende contra nós, porquanto nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro para cumprirem tudo quanto está escrito a nosso respeito. A declaração da profetisa Uda. Em seguida, o sacerdote Ilquias, Aicã, Acabor, Safã e Assaías
partiram e foram consultar a profetisa Uda, esposa de Salum, filho de Tikvá e neto de Aras, responsável pelo guarda-roupa e as vestes sagradas do templo. Naquela ocasião, ela morava na parte baixa de Jerusalém, um bairro novo que ali se formaram, aliás. Então a profetisa lhes comunicou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a minha presença, eis que isso declara Yahvé o Senhor. Eu trarei contigo sobre este lugar e seus moradores, de acordo com todas as palavras do livro que o rei de Judá leu. Porquanto me desprezaram e queimaram incenso sagrado a outros deuses, provocando minha ira por meio de todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se extinguirá. E direis mais ao rei de Judá, que vos mandou para consultar o Senhor. Assim diz Yahvé, o Senhor, Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste, porque teu coração se moveu e te humilhaste na presença do Senhor, assim que ouviste o que declarei contra este lugar e seus habitantes, isto é, que se transformaram em escombros, destruição e maldição, e indignado rasgaste as vestes, planteaste teu arrependimento diante da minha pessoa. Também eu te ouvi, diz Yahvé o Senhor. Por isso eu te escolherei para junto de teus antepassados, e encontrarás descanso e paz em tua sepultura, e os teus olhos não contemplarão o severo castigo que enviarei sobre este povo e lugar. Logo em seguida, aqueles emissários deram início à viagem de volta, levando a resposta ao rei. E aqui nós finalizamos o capítulo 19 e também o capítulo 21 e o capítulo 22. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.